A comunidade intermunicipal do Médio Tejo viu reforçada a sua capacidade de intervenção na área da proteção civil. Registro em Tomar, na sede da CIMT, para a apresentação de um conjunto de novas viaturas, entre 11 caminhões e uma embarcação de socorro, no investimento que ascendeu a 4 milhões de euros, financiados a 85% pelo Portugal 2030 e nos restantes 15% pelos municípios que compõem a região. Os novos equipamentos são, de acordo com o presidente da comunidade intermunicipal, Manuel Jorge Valamatos, um reforço robusto de meios destinados à proteção das populações. Hoje é um dia muito importante e ficará registado na vida e na história da nossa comunidade, ficará registado na história da nossa região do Médio Tejo este dia. Um dia que mostramos, sublinhamos juntos que a proteção civil é uma prioridade para nós. Um dia em que dotamos as nossas corporações de bombeiros com meios mais modernos, mais robustos e mais versáteis para proteger o que é mais importante: a vida das pessoas. Sabemos bem que a data de 11 de setembro ficou gravada na nossa memória coletiva pelas piores razões. Foi um momento que nos lembrou que os bombeiros em todo o mundo são verdadeiros heróis. É também por isso que quisemos que este dia fosse simbólico, a data em que no Médio Tejo reforçamos a nossa capacidade de resposta para situações de emergência. Hoje vamos apresentar os meios que serão cedidos às nossas corporações de bombeiros, nomeadamente 11 veículos operacionais, cada um com o respectivo módulo, e uma embarcação de socorro. Estes meios de diferentes tipologias, desde o combate a incêndios rurais, à eliminação, ao ar respirável, aos geradores, à busca e resgate em estruturas colapsadas, à capacidade de bombagem de alto fluxo e à resposta operacional nas águas interiores, quer na Albufeira do Castelo Bode, quer mesmo no Ritejo, tem enquadramento numa estratégia intermunicipal integrada de proteção civil, com especial enfoque à partilha de recursos e à sua distribuição estratégica, bem como à possibilidade de estes veículos poderem acoplar diferentes módulos mediante as necessidades operacionais. Estes meios que estão aqui hoje expostos servem para toda a nossa sub-região e a sua diversidade de riscos naturais e tecnológicos, que tem aumentado significativamente. A intensidade dos incêndios rurais, que cada vez são mais severos, as cheias, as inundações, movimentos de terra e deslizamentos, a própria ação humana com o aumento dos acidentes industriais e acidentes também com transporte com substâncias muito perigosas, quer na rodovia, quer na ferrovia, constam de vários acidentes perigosos. Claro que os acidentes rurais continuam a ser a nossa grande preocupação. Contudo, essa estratégia passa também pela prevenção e pela antecipação perante riscos tecnológicos e ambientais. A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, através dos presidentes de Câmara, empenhou-se fortemente para concretizar e dar corpo a esta estratégia e investir significativamente para este fortalecimento, robustez e diferenciação da emergência e do socorro, com um investimento na ordem dos 4 milhões de euros. Os meios de socorro têm de ser cada vez mais polivalentes para poderem atuar em diferentes tipologias de ocorrências. Deste modo, a estratégia impõe que os veículos adquiridos sejam todos eles modulares, com a capacidade de o mesmo veículo hoje poder atuar no incêndio rural e amanhã estar empenhado com outro módulo em qualquer outro episódio. Esta estratégia foi elaborada e discutida com o Comando Subregional. Esta estratégia, repito, foi elaborada e discutida com o nosso Comando Subregional e a Proteção Civil do Médio Tejo, contando naturalmente com a excepcional colaboração do Comandante David Lobato e João Pitacas,
que, através do seu conhecimento e da sua visão, contribuíram para que chegássemos aqui hoje e apresentássemos estes meios que tiveram um planeamento e definições muito específicas com os objetivos a atingir em caso de emergência. Passa também por esta estratégia a dotação dos corpos de bombeiros com equipamentos de proteção individual estruturais. Temos neste momento a decorrer um procedimento concursal que ascende a cerca de €500 milhões e estimamos que até ao final de setembro sejam entregues 272 equipamentos de proteção individual estruturais completos, compostos com as calças, o casaco, as botas, o capacete, as luvas, a bota, o que permite guarnecer as nossas 14 corporações de bombeiros do Médio Tejo. Bom, por tudo o que referi, não podemos ficar indiferentes ao profícuo trabalho da nossa estrutura subregional. Jamais ficaremos indiferentes à nossa estrutura subregional. Esta estrutura, a nossa estrutura da sub-região do Médio Tejo, tem sido uma mais-valia na gestão operacional da proteção civil, na articulação com os corpos de bombeiros, com os serviços municipais de proteção civil e com as demais entidades que contribuem para o bom funcionamento dos serviços de emergência e segurança. É, portanto, de extrema importância que se mantenham as estruturas sub-regionais de proteção civil. Só assim se garante a celeridade no despacho de meios de proximidade às instituições e se mantém a presente estratégia intermunicipal de proteção civil mais robusta, integrada com os novos horizontes, inclusivamente muitos deles já planeados, com a dotação de meios informáticos para apoio à decisão, comunicações integradas por satélite, sem esquecer a área da formação e uma base de apoio logístico. Queremos, portanto, poder dar continuidade à estratégia intermunicipal de proteção civil, com o dinamismo e o investimento que esta área merece e exige, e para o efeito contamos também com a estreita ligação e negociação dos investimentos com a estrutura da Autoridade de Gestão do Centro 2030, aqui representada pelo Dr. Luís Filipe. É bom que todos tenham a consciência que quando mobilizamos verbas tão significativas para a proteção civil, todos os 11 municípios fizeram isso, ficámos nós com menos verbas para a reabilitação urbana, para o ciclo urbano da água, para os espaços empresariais, para a eficiência energética e outras tantas áreas que vos podia falar e que são verdadeiramente da responsabilidade dos municípios. Mas esta é uma área de estratégia e tomámos esta opção em sede do nosso mais importante instrumento de financiamento, a ITI, e com muita determinação e de forma muito consciente. Senhores e senhoras, hoje reforçamos não apenas a capacidade operacional, mas também a confiança nas nossas comunidades. A proteção civil é e será sempre de todos e para todos. Por sua vez, Miguel Pombeiro, secretário executivo da CIMT, fez uma breve apresentação dos meios que passam agora a estar disponíveis para a região. Dar-vos apenas conta, de facto, da preocupação que aqui houve sempre, e como aqui foi referido, com sempre entre os seus presidentes, o seu comandante subregional, as muitas reuniões que teve, de facto, com o Conselho Intermunicipal para a consensualização de todos estes investimentos, mas também com vários agentes de proteção civil e com todo o trabalho que foi feito, justamente a preocupação para uma resposta integrada aos riscos e uma gestão integrada da proteção civil. Eu tive a oportunidade, há minutos atrás, de relembrar aqui o nosso Comandante Nacional, quando ele vivia em locais com mais qualidade de vida, aqui há uns 10 anos atrás, de um trabalho que fizemos, de um primeiro trabalho, e do qual já podemos pôr aí alguns certos de coisas que, entretanto, foram pensadas há 10, 11 anos e que, entretanto, estão a ser feitas, algumas delas estão a ser hoje concretizadas. Mas, muito rapidamente, como aqui foi referido, estão em causa 11 chassis, 11 veículos de apoio operacional, 6 módulos de apoio ao combate a incêndios rurais, um módulo de geradores de iluminação, um autónomo de ar respirável, um sistema de bombagem, um de busca e salvamento, um de proteção multirrisco e ambiental e também uma embarcação de reconhecimento, transporte e socorro. E está aqui um manequim, um exemplar, um dos 272 equipamentos que, se tudo correr normalmente, estaremos em condições de os distribuir às 14 corporações
no final deste mês. E de facto sempre como aqui um resumo, sempre com a preocupação da partilha de recursos e da interoperabilidade relativamente aos vários veículos. Os 6 veículos que, neste caso, ou melhor, os 11 veículos, portanto, os 11 chassis para as 11 corporações, depois para o módulo de combate a incêndios rurais para Alcanena, Entroncamento, Fátima, Ferreira do Zézer, Sardual e Vila Nova da Barquinha. O módulo gerador e de iluminação ficará à tutela do Corpo de Bombeiros de Mação. Relativamente ao módulo autónomo de ar respirável, ficará em Abrantes. O módulo de sistema de bombagem ficará em Constância, Corpo de Bombeiros de Constância. Relativamente ao módulo de busca e salvamento com intervenção multicenários, sismos, desmoramentos, desabamentos, movimentação de massas, soterrados, ficará em Torres Novas. Relativamente ao módulo de proteção multirriscos e ambiental, incêndios urbanos, industriais, incêndios de veículos, intervenções em substâncias perigosas e intervenção ambiental, ficará justamente aqui em Tomar. E uma embarcação de reconhecimento, transporte e salvamento, essencialmente para o Castelo de Bode, com estas valências: combate a incêndios de embarcações, combate a incêndios rurais a partir do rio, apoio ao resgate e salvamento aquático, apoio ao resgate e junto à margem. Todos nós sabemos que, pelo menos durante 3 meses do ano, daqui a pouco é preciso pôr semáforos no Castelo de Bode e, portanto, de facto, os riscos aumentaram de uma forma bastante significativa. Ficará a cargo do Corpo de Bombeiros de Ferreira do Zézer e protocolado conjuntamente também com Abrantes e Tomar e, portanto, terão essa gestão conjunta. Para além disso, como disse também o Sr. Presidente Valamatos, estamos mesmo na fase final do concurso e, portanto, prevemos a entrega no final do mês relativamente a 272 unidades dos chamados EPI estruturais, do qual temos aqui já um exemplo completo, e dar também fazer referência de que estes 4 milhões de euros não são a totalidade do investimento. Nós temos, o que temos previsto na ETI são cerca de 6 milhões de euros em termos de proteção civil e, portanto, a requalificação da unidade local de formação de Caixarias. Há investimentos, alguns já feitos, relativamente à base de apoio logístico e outros ainda por fazer, Vila Nova da Barquinha. 28 tablets de apoio à decisão para os corpos de bombeiros, 12 kits de comunicação integradas por satélite, 11 tendas de campanha e com o respectivo equipamento operacional. Vamos depois perceber que equipamento operacional é que será possível, dado que o custo do equipamento operacional é maior do que o custo do investimento das 11 tendas de campanha, e também o edifício de apoio à atividade aeronáutica e de proteção civil no Centro de Meios Aéreos em Ferreira do Zézer. A acrescentar a isto, há ainda alguns pequenos investimentos de âmbito municipal que saem, digamos assim, do respectivo quinhão de cada um dos municípios e que, portanto, acrescentam ainda ao valor global do investimento de proteção civil. E se a Autoridade de Gestão do Centro tiver dificuldades, nós teremos ainda mais investimentos para fazer e, portanto, estamos ao dispor para ajudar na boa execução do Centro 2030. Referência ainda para Luís Filipe, vogal executivo da Comissão Diretiva 2030, que, em nome da CCDR, abordou a intervenção do Programa Regional neste apoio que surge através de auxílios destinados às alterações climáticas. Em primeiro lugar, uma palavra de solidariedade e agradecimento, em nome da CCDR, a todos os que combateram os incêndios que flagraram neste país, a todos os bens e vidas que foram poupadas pela vossa ação, o nosso sincero agradecimento. O Programa Regional
apoio à proteção civil, mas, digamos, não no sentido lato. Falo porque tem, digamos, uma amplitude regulamentar, se podemos dizer assim, naquilo que é a resiliência, reduzir as vulnerabilidades do território face às alterações climáticas e, no fundo, tentar mitigar o efeito destas alterações climáticas, os seus impactos nos territórios, pessoas e outros setores de atividade. Mas digamos que o nosso âmbito tem muito a ver com isto. Como é que o território é impactado com as alterações climáticas, numa lógica ambiental, e como é que nós podemos mitigar esses efeitos. Não se trata de uma elegibilidade total para a proteção civil e por isso temos que ter aqui alguns cuidados neste tipo de apoio. Então está em causa intervenções de proteção civil e socorro, prevenção e adaptação às alterações climáticas. Pronto, é esta justificação e enquadramento permite financiar então grande parte dos equipamentos que foram aqui descritos. Na altura da programação discutimos muito se os fundos deviam ir para a prevenção ou se deviam ir para o combate. Acreditamos que deve ser feito nas duas frentes e sempre, digamos, debatemos esse ponto, defendemos que o combate era uma área essencial, porque nem sempre a prevenção consegue debelar todas as ignições e por isso é preciso ter os meios de combate prontos e por isso, digamos, foi este trabalho que se fez em termos de programação e que se conseguiu ter aqui uma dotação muito generosa para a proteção civil. Feito este enquadramento e porque é que estamos aqui, porque é que apoiamos, dar os parabéns à CIMED e UTES por ter organizado esta candidatura de forma conjunta, nem todos os territórios assim o fizeram, dá trabalho, e é verdade, dá reuniões, é preciso articular, é mais fácil comprar só uma viatura e não ter que articular, precisa de tempo, requer articulação, mas estamos certos que o resultado é positivo. Positivo porque trabalha na escala certa, na escala correta, que é a lógica supramunicipal, regional. Positivo porque permite poupança na alocação de recursos, gerimos os recursos de forma eficiente, depois estamos certos, se comprarmos mais, conseguimos preços melhores, compras conjuntas, e também porque reduz fortemente o risco de falhas administrativas e processuais. Eu sei que isto pode parecer uma questão menor, mas para quem trabalha nesta área dos fundos e das questões administrativas, ter uma entidade que, em nome dos bombeiros, das associações, trata destas questões administrativas e burocráticas e elimina erros ou riscos de procedimento, é uma coisa que tem muito valor. E por isso, parabéns à CIMED e UTES por esta capacidade de articular, ter uma visão estratégica e alocar cada um dos equipamentos aos municípios em função das suas necessidades. Parabéns também ao território por este investimento. As viaturas são importantes para as populações e para o território, em particular, já falámos aqui, alguns dos territórios mais vulneráveis e que têm sido mais assolados por estes incêndios. É fácil falar de Mação, Sardual, Abrantes, Orém, que têm sido bastante mais afetados. A dizer que nós trabalhamos todos os dias para que o dinheiro chegue onde ele é preciso, nem sempre isso é possível, que não há nenhuma fórmula mágica. A fórmula mágica a existir é o trabalho, é a rede, é a articulação, é o desenho conjunto e é isso que estamos também um bocadinho a celebrar aqui hoje. Esta capacidade de fazermos em rede, esta capacidade de aplicarmos as políticas públicas numa lógica de proximidade. Daí a nossa longa parceria com os municípios, com a CIM e agora também por esta via com a Proteção Civil e com as associações humanitárias de bombeiros. O programa, o Dr. Miguel já o disse, tem uma dotação de 52 milhões para a região, claro que podia ser sempre mais, mas já é algo generoso. Para a CIM do Médio Tejo em particular são 6,2 milhões, é das CIMs, está no top 3 das CIMs que mais recursos afetaram à Proteção Civil, isto é de realçar. O Presidente também já o disse que obviamente o dinheiro não estica, para pôr de um lado tem que se tirar do outro, é uma opção regional, mas também é importante que ela seja reafirmada aqui hoje. E esta candidatura, também já o disse o Presidente, tem um investimento de perto de 4 milhões de euros e 3,3 milhões de euros de despesa. Pronto, é nisto que nós estamos a trabalhar, ainda não temos todas as candidaturas submetidas, precisamos ainda de mais candidaturas, elas são maioritariamente, diretamente até das associações humanitárias de bombeiros, não estão a vir, só temos 3 CIMs, 7 municípios, mas elas, a maioria ainda é diretamente associação a associação, não é o ideal, mas cada um tem a sua forma de organizar e por isso estamos a celebrar aqui um modo diferente de organizar, estamos a trabalhar para aprovar intensamente neste período todas as candidaturas que nos são apresentadas. Pronto, dizer que depois desta fase inicial de preparação de 2030, estamos neste período de executar, de fazer, de apresentar resultados, é isso que estamos a fazer aqui hoje, concretizar, somar e não dividir,
e por isso, digamos, é dia disso hoje, trabalhar a rede, trabalhar a parceria e celebrar este trabalho conjunto. Muito obrigado pelo convite. Registro ainda para a presença do Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, José Manuel Moura, olhou para o investimento, mas também para a época de incêndios ainda em curso. De facto, esta coincidência com o 11 de setembro, o tal de 9/11, é bastante feliz, porque faz precisamente hoje 24 anos que mais de 350 bombeiros morreram em Nova Iorque nos atentados. E, portanto, se houve aqui alguma intenção de associar, ela é muito feliz e devemos nos congratular com o que aconteceu. Agora, indo ao que interessa, de facto, 4 milhões de euros aqui investidos, dizia ao senhor representante da CCDR aqui presente que está no top 3 das CIMs que tiveram melhores resultados, pena é que as outras não tenham tido o mesmo incremento, e estaríamos, se calhar, com um patamar de aquisições muito mais significativo e não assistíamos a algumas situações como temos vindo a assistir um pouco por todo o território nacional. Pese o facto de não seja ainda a altura de fazer balanços, porque ainda estamos em setembro, estamos em plena fase delta, estamos ainda numa situação que não sabemos o que é que vai acontecer na primeira quinzena de outubro e, portanto, todos estes meios são, de facto, como do pão para a boca para toda a estrutura operacional. Mas dizia eu que nestas passagens e nestas reuniões onde temos estado a ter com as câmaras, onde tivemos eventos com áreas ardidas superiores a 5.000 hectares, as 20 mais significativas, e de facto estamos a constatar aqui um conjunto de preocupações que de facto se relevam do trabalho que tem estado a ser feito, nomeadamente pela estrutura operacional. Queria aproveitar, pela circunstância de estarmos no seu distrito de origem, agradecer ao Comandante Mário, porque agora vejo que há aqui um documento que já foi feito há 11 anos, onde trabalhavam estas coisas, e portanto há aqui assim um pré-acordo com o que aqui foi feito, mas também a essa época, há mais ou menos aos mesmos anos atrás, enquanto Comandante Nacional, fui eu que o fui desafiar ao Cartacho para vir para Comandante Distrital. Envolvidos uns anos, acabei por ter que ser eu também a propor para ele ser Comandante Nacional e portanto hoje está nestas funções e aproveito na sua pessoa para que chegue a todos aqueles que concorrem para o setor, o trabalho, que é um trabalho invisível, muitas vezes não reconhecido, muitos dias e muitas noites tivemos que passar ao longo destes 25 dias, desta severidade que assolou o nosso país, e não foi uma severidade qualquer, foram 27 dias seguidos, desde 1931 que não havia uma severidade tão significativa, e portanto isso tem sempre reconhecido. O incendiarismo, que este ano teve repercussões também brutais, estão mais de 40 detidos em prisão preventiva, foram mais de 100 aqueles que foram detidos, e isto não é para desculpar coisa nenhuma, porque eu costumo dizer, a partir do momento que temos um incêndio, tenha ele a origem que tiver, nós temos é que o resolver. E o que é verdade é que tivemos mais dificuldade este ano em resolver, sobretudo por estas condições que nos foram colocadas à nossa frente para podermos ter que resolver. Lá veremos, a nossa avaliação será feita, não fugiremos a nenhum tipo de avaliação, cá estamos para dar a cara por ela, pelo trabalho que foi desenvolvido, porque estamos conscientes que aquilo que fizemos, e sobretudo a estrutura operacional, aquilo que fez foi muito bem feito. Voltando aqui ao core business de hoje, de facto estas 11 viaturas, mas fundamentalmente a questão do equipamento de proteção individual, nunca esquecer que o recurso mais importante, aquele que, tudo isto, que é muito importante, sem meios não conseguimos atingir os fins, são os recursos humanos. E essa tem sido uma preocupação e que este ano nós relevamos de muito, muito preocupante. É de facto, qualquer escola de recruta que se inicie, sejam 5, sejam 10, sejam 15, de facto é de um capital e tem uma representatividade para o setor brutal. Porque cada vez mais estamos a sentir essas preocupações e estamos a substituir, seja através de equipas de intervenção permanente, seja através de outras modalidades, seja através daquilo que se quer e que se pretende, que é uma primeira intervenção em H24 devidamente profissionalizada, sustentada precisamente dos corpos de bombeiros voluntários. Esse é um caminho que é inevitável, porque não há outra forma de lá chegar para conseguirmos ter estes resultados. E, portanto, não posso deixar de felicitar todos os presentes, aqueles que foram contemplados com meios, com certeza vão fazer o melhor uso dos mesmos, e eu tinha sempre uma máxima que usava muitas das vezes, que era, quando ia às cerimónias dos aniversários, dizia sempre aos teus presidentes de Câmara que não nos dão a mão quando passam cheques para favor dos